Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Nutrindo Corpo e Alma, projeto de Deus integral para você. Bom, eu sou Gisele Kuma e hoje nós vamos continuar explorando os efeitos danosos do açúcar no cérebro e na sua saúde, tá bom? Na aula anterior, nós falamos sobre o limite de açúcar que nós podemos consumir por dia para não ser prejudicial à nossa saúde. Vocês lembram? 2 colheres de sopa, no máximo, de açúcar de adição por dia. E se nós formos considerar, o suco de fruta ou bebidas açucaradas, são no máximo um copo ou 350 ml, um copo grande, de bebida açucarada por semana. Lembram disso? Pois é, falamos lá do café, vento e sai, de algumas opções, né? Então, fique atento aí, tome cuidado. Mas hoje nós vamos falar sobre os efeitos do açúcar no cérebro. Eu quero agora, então, que você abra o seu coração e a sua mente para poder deixá-los abertos para toda mudança que Deus quer fazer na sua vida, para a sua longevidade, sua saúde. Vamos fazer uma oração comigo então para a gente poder começar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, agradecendo porque o Senhor é bom para nós a todo tempo, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é fiel, bondoso, generoso, um Deus de bondade. O Senhor não quer nenhum mal para nós. E nós sabemos que o Senhor nos deu instrução sobre alimentação, sobre mudanças que nós precisamos fazer, porque nós estamos numa sociedade que prega que o açúcar não faz mal, que é bom, podemos comer o que quiser, do jeito que quisermos, mas isso não é verdade de acordo com a Tua palavra. Eu peço ao Senhor agora que abra o coração desse meu irmão na fé, dessa minha irmã na fé, que está agora pensando em fazer uma mudança na sua alimentação, que o Senhor o encoraje, dê força para poder fazer, começar, continuar, terminar e vencer com a vitória, Deus, com a vitória do Senhor, ó Deus. Que seja tudo isso para te alegrar, Senhor, para trazer alegria ao teu coração, ó Deus, santidade aos nossos corpos, mudança para melhor, saúde longa, ó Pai, saúde e longevidade, ó Deus, uma vida boa até o fim, ó Pai, sem hospitais, sem hospitalizações, sem doenças crônicas, sem limitações, ó Pai, mas que eles possam se tornar idosos, ó Deus, cheios de vigor, de força, de energia, honrando o teu nome, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, nós vamos falar sobre o açúcar e vício, o impacto no cérebro. Isso é muito importante, não é verdade? Gente, para a gente falar sobre o vício que o açúcar provoca em você, na sua saúde, no seu comportamento, eu vou te explicar um pouquinho sobre dopamina, o que acontece quando você come açúcar, alimentos muito ricos em açúcar, e um neurotransmissor, que é uma substância que é liberada lá no seu cérebro, né, que faz a comunicação entre as células nervosas lá no seu cérebro e vai passando uma mensagem de uma para outra. Isso é um neurotransmissor. E tem um neurotransmissor chamado dopamina. E essa dopamina, ela é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. O consumo de açúcar faz com que eleve rapidamente a quantidade de dopamina no seu cérebro e te dá então uma sensação de prazer muito grande, muito boa. Só que esse aumento da dopamina, você sabia que ele pode te levar ao vício em açúcar, assim como ocorre com o uso de drogas? Sim, a ciência já consegue explicar isso, já mostra essa tendência ao excesso de consumo de açúcar ligado ao excesso de dopamina e ao vício em açúcar também. O consumo de açúcar, então, crônico, né? Todos os dias, ao longo dos dias da sua vida, altera o seu cérebro. Isso vai gerar um vício em açúcar. A deficiência de dopamina, ela vai acontecer quando você não está comendo açúcar. Então, quando você come açúcar em grande quantidade, aumenta muito o nível de dopamina. Quando você para de comer, cai esse nível de dopamina de uma forma drástica. E isso provoca o quê? Uma busca por mais. Você já viu algum viciado em droga? Quando ele consome a droga, ele está bem. Então, sobe a quantidade de dopamina no cérebro dele. Quando isso cai, cai de uma maneira muito brusca. A pessoa vende tudo que tem, rouba, tudo para poder pegar dinheiro e fazer o quê? Adquirir mais droga para aumentar o quê? A dopamina. Claro que quando a gente fala em açúcar, não é tão grave quanto
o efeito de uma droga, uma cocaína, outra droga qualquer, no uso na dopamina do cérebro. É um efeito um pouco menor, mas ainda assim existe esse momento em que você não dá conta mais. Então, por que a gente está falando dessa alteração no cérebro? Porque a gente fala assim, é bom dosar a quantidade de açúcar, mas você fala assim, Gisele, eu ainda não consigo parar de comer o pudim inteiro, eu não consigo parar de comer em um pedaço de bolo só, em um pedaço pequeno, em uma colherada, eu não consigo só experimentar. Isso já aconteceu com você? Talvez essa busca recorrente está mostrando que realmente existe o vício, que você não consegue ficar sem, que você não para até conseguir. De noite, já aconteceu com você de você estar pensando num doce, num chocolate, num talento, e aí você sai de casa de pijama do jeito que for, põe a roupa toda e dirige de carro para poder ir até o mercado aberto para conseguir aquilo que você está querendo. Já aconteceu com você? Será que isso não está relacionado a um vício, a uma busca incessante, né, por mais, para te dar aquela sensação de prazer? Isso pode estar te levando sim a esse consumo compulsivo e pode estar afetando o seu humor e seu desempenho também. Quais são os efeitos ao longo prazo, né? Quem já ouviu falar de TDAH, né? De transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou de crianças, a gente vê isso muito nas crianças, que os professores estão mais atentos ali, mostrando que algumas crianças estão muito distraídas, lá no mundo da lua, né? Pensando demais em outras coisas, não conseguem focar. Às vezes você pega um jornal para ler, a Bíblia para ler, e você não consegue focar naquilo que está ali, você se distrai, começa a pensar em outras coisas. Já aconteceu isso com você? Isso pode estar reduzindo o seu desempenho cognitivo, você poderia estar produzindo 1000 vezes mais, mas o consumo de açúcar, ele está ligado a essa perda de desempenho cognitivo, a essa perda de atenção e a esse déficit de atenção, tá bom? Então, o TDAH, gente, quando a gente tem um diagnóstico clínico aí de uma doença como essa, na verdade, não é que você, porque tem o TDAH, você se comporta dessa maneira, é o contrário. Porque você se comporta dessa maneira e outras pessoas se comportam dessa maneira, eles agruparam essas pessoas num grupo que chama que tem déficit de atenção, você entende? E talvez o que está te deixando ter esse déficit de atenção é o consumo de repetitivo de açúcar. Então, quem sabe parar o consumo de açúcar não vai te tirar desse grupo de TDAH? Não é verdade? Então é importante parar, assim, não é porque eu nasci assim, não. Não é questão de que você, claro que a genética também conta, mas nós não vamos entrar aqui nessa parte genética agora, porque até a genética, ela é algo que te mostra assim, uma bandeirinha vermelha, olha, se você tem essa tendência maior, para de comer açúcar, porque o açúcar vai te prejudicar ainda mais. Então é um modelo que você pode entender como é o seu corpo por dentro para poder driblar e sair com os seus comportamentos, com o seu ambiente que você cria de alimentação, com o que entra na sua cozinha, com o que você carrega na mochila e com onde você para comer, tá certo? Então não pense que você não tem algum controle sobre isso, você tem sim. E eu estou aqui para te dizer isso. Olha o que a Bíblia nos diz sobre isso em Gálatas 5:21. Nos diz sobre os excessos, né? Mais uma vez aí voltando nos excessos, quando a gente está falando em consumo de açúcar, em compulsão alimentar. A Bíblia diz que invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero te ver lá no reino de Deus. Quero te ver lá comigo. Eu quero ir também. Eu não quero cair no pecado de glutonaria. Eu não quero. Eu já caí muito. Já caí demais no pecado de glutonaria. Eu já fui perdoada porque eu já reconheci, pedi perdão. E o sangue de Jesus me lavou. Para e faz isso agora também. Ao final dessa aula hoje, reconhece os momentos que você caiu em glutonaria e sai dela e pede perdão a Deus e sai dela de uma vez por todas. Por quê? Porque eu quero te ver lá no reino de Deus e Deus é o maior interessado nisso. Por isso ele te trouxe aqui para estar conversando comigo nessa aula, para te dar mais entendimento e falar, olha, vamos junto. Segura minha mão aqui, vamos junto. E Deus está com você. Ele é que pode te dar esse poder de transformar, tá? Gente, os estudos científicos estão mostrando, tem pesquisa que tem mais de 5 milhões de pessoas acompanhadas e mostraram que um copo extra de bebida açucarada por dia
Aumenta o risco de infarto em 7%. O que pode ser essa bebida açucarada? Um suco de fruta que você compra, um suco de maçã, um suco de uva integral. Nossa, mas é 100% integral, tá? Mas está consumindo todo dia e ainda tem outras coisas junto, né? Então pode aumentar em 7%. O risco de todos os tipos de câncer aumenta em 4% para cada copo de bebida açucarada consumida por dia. Então, se você tem o hábito de tomar um suco depois do almoço, para com isso. Se você tem hábito de beber tudo, toma um golinho de suco ali para adoçar, para com isso. Come a fruta in natura, mas não toma o suco, né? Para de comprar esse suco de caixa que vem no mercado. Para com isso, porque isso vai estar aumentando seu risco de infarto e de câncer. Então, o que a gente pode ter como conclusão? Que o açúcar ele pode ser viciante e prejudicial para a sua saúde mental e também física. E agora eu tenho uma pergunta para você. Você já pensou em cortar o açúcar de adição da sua alimentação e consumir apenas açúcares vindo do próprio alimento? Por exemplo, da fruta, dos laticínios, dos grãos e outros. E agora eu quero que você pare aqui comigo. Quero que você abra o seu coração e pense sobre isso. Por quê? Porque um dia Deus me pediu para cortar o açúcar de vez da minha alimentação. E eu disse para ele, nossa, eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso porque eu não vou conseguir. Mas depois ele me chamou de novo e me pediu, Gisele, eu já te pedi e você me disse não. Eu falei, o quê? Eu parar de consumir açúcar de uma vez por todas? E ele disse sim. Eu falei, então agora, nesse momento, eu estou te prometendo que eu não vou comer mais açúcar. Minha alimentação está zero de açúcar. Já faz mais de 4 anos, parei de fazer conta. Parei de fazer conta. Por quê? Porque eu fui liberta do consumo de açúcar. E isso para mim era o meu maior mal, minha maior dificuldade. Eu não conseguia ficar sem o brigadeiro. Eu não conseguia ficar sem os chocolates. Quando eu ficava um pouquinho triste, abalada, emocionalmente instável, eu comia doce. Para me dar aquela sensação de conforto, de prazer, e dava aquela sensação. E depois vinha aquela tristezazinha, sabe? Que eu não sabia explicar. Eu achava que era o normal do dia a dia. Mas quando eu parei de uma vez de comer açúcar, com o poder de Deus, foi o poder de Deus em mim. O que aconteceu na minha vida? Fui liberta disso. Eu vejo minhas emoções estáveis. Eu vejo que eu consigo controlar quando as crianças estão um pouco mais agitadas, ou quando estão pedindo alguma coisa que eu não posso dar, ou que eu não devo dar, né? Uma comida errada, ou para brincar fora de hora e tá na hora de fazer dever. E às vezes isso me deixava um pouco ansiosa, abalada, e a bagunça na casa que eles estavam fazendo. Eu tenho criança, gente, criança faz bagunça mesmo, né? Então eu ficava um pouco aflita, ansiosa, e acabava comendo açúcar, ou comendo o que não deve na hora errada. E Deus me deu um controle emocional sobre isso, quando eu decidi parar de comer açúcar. E quem sabe hoje Deus não está te chamando para fazer uma mudança na sua alimentação em relação ao consumo de açúcar também. Quem sabe você não quer parar de comer açúcar hoje. Eu vou te dar uma orientação aqui muito importante. Se Deus não te pedir para fazer uma promessa, não faça como promessa. Faça um propósito com Deus. Deus, eu quero. Nós vamos juntos, né? Estou contando com o Senhor. Mas isso não é uma promessa. Por quê? Porque toda promessa que você faz, você vai ser cobrado em relação a ela. Tá? Então, principalmente se você fizer uma promessa e não cumprir, você vai ser cobrado em relação a isso. Eu não quero que você caia em pecado. Então, se Deus não te pediu para fazer na forma de promessa, faça como um propósito junto com Deus. Deus, eu quero experimentar uma onda diferente com o Senhor. Eu quero que dure, quem sabe, para a minha vida inteira. Mas me ajuda a fazer isso. Vamos fazer esse propósito hoje comigo, Deus? Vamos me ajudar. Eu quero zerar o consumo de açúcar na minha vida, desse açúcar de adição. Ou pode ser que Deus vai te pedir para fazer uma promessa mesmo. E se Ele te pedir para fazer uma promessa, eu te digo, tudo que Deus te pedir, faça. Porque vale a pena demais, é muito maravilhoso, é libertador, é tremendo experimentar isso, né? Essa bondade de Deus, esse poder de Deus na nossa vida é muito maravilhoso, né? E você saiba que limitando então o consumo de açúcar, você vai estar protegendo o seu cérebro e o seu corpo também de doenças, né? Então eu te oriento hoje, busque o equilíbrio e cuide da sua saúde de uma forma integral. Que Deus te abençoe e te dê a vitória em todos esses propósitos, em nome de Jesus. Eu te espero lá na nossa próxima aula. Até mais!